Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. E o papo de hoje aqui na recepção da Lumine Contabilidade com Carlos é do assunto preferido dos empresários. Sabe qual é? Carregar dinheiro para casa. Afinal, ninguém abre empresa para ficar com as contas apertadas, certo? A gente abre empresa para encher o bolso, a gente abre empresa para levar dinheiro para casa, para construir casão, para comprar carro do ano, para ir para praia, para fazer festa, viajar e tudo mais, tá certo? Fosse para trabalhar, a gente não abria empresa. E aí, quando o empresário abre empresa, começou a trabalhar seu primeiro mês, a grana começa a sobrar e a dúvida dele começa a ser: e aí, leva esse dinheiro todo para casa ou deixa uma parte na empresa? É mais ou menos assim, né, Carlos? Leva tudo para casa ou não leva? Rapaz, eu vou dizer o seguinte: se dependesse de algumas pessoas, o pessoal leva tudo para casa. Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Até porque a empresa precisa do dinheiro no dia a dia dela para conseguir manter as suas expectativas. Estou até pensando aqui que eu posso me comprometer um pouco, porque se eu disser que leva tudo para casa, a mulher vai começar a me cobrar em casa que precisa levar um pouquinho mais. Não sei como é que é lá, mas geralmente a família do empresário também se acostuma com um padrão um pouquinho mais alto. É normal a gente gastar um pouquinho mais do que deveria, né? Meu Deus do céu, cara, já veio mensagem da minha esposa, diz que gastar com carro, casa, deixa um pouquinho pra mim que eu vou na loja, já tá reclamando, pelo amor de Deus, olha só, já tem gente perguntando onde que estão essas empresas que estão dando tanto dinheiro assim, Eduardo? Gente, faz parte aqui da nossa brincadeira, porque o nosso assunto de hoje, de fato, é a retirada do sócio. A gente sabe que não é bem assim, que quem entra para a área de empreendedor é gente que trabalha bastante, gente que leva as coisas muito a sério, mas o fato é que quem assume os riscos e tem um negócio é para ganhar algum dinheiro, e quando está ganhando algum dinheiro vem a pergunta: posso levar, posso tirar como lucro, posso tirar pro labore? E aí vem uma série de dúvidas, né? Ou eu preciso deixar o dinheiro para ser reinvestido na empresa? E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Carlos, para ajudar a gente nessa dúvida, é assim: Carlos, tem uma distinção entre retirada de lucro e pro labore do sócio? Tem uma distinção bem grande, Eduardo. Eu acho que dá para separar entre os dois pontos para facilitar um pouquinho o entendimento. Primeiro, o prolabore. Prolabore é o salário do sócio, aquele valor que mensalmente o sócio vai tirar da empresa, que vai servir de remuneração para ele. Então ele vai ser mensal, ele tem um valor fixo, então é estipulado pelos sócios de comum acordo, até porque você não vai chegar lá numa empresa que tem mais sócios e dizer: o meu salário a partir de hoje é 10 mil e pronto, e os outros sócios não vão poder se meter nisso. É de comum acordo entre todos eles. Tem contribuição do INSS sobre esse prolabore, então é aquele valor que o sócio vai contribuir para a aposentadoria dele, e caso ele sofra alguma enfermidade, precise do auxílio-doença, é esse valor que vai fazer base para isso também. Só que sobre esse valor tem também um imposto de renda, e a mordida do leão, ela muitas vezes é doída. Dependendo do valor do prolabore, ela pode chegar até 27,5%. Mas não é só problema aí também, né? Muitos sócios acabam fazendo a distribuição de lucro, que seria o nosso segundo ponto ali. Primeiro, então, prolabore. Segundo, distribuição de lucro. A grande vantagem da distribuição de lucro, pessoal, é como a empresa já pagou imposto para gerar esse lucro. Ao distribuir esse lucro para o sócio, ele é isento tanto de imposto de renda quanto de INSS. A desvantagem da distribuição de lucro é que ela não pode ser mensal. Então ela teria que ser ou trimestral, ou semestral, ou anualmente. Então você apuraria o lucro da empresa, o lucro do negócio, e uma parte desse lucro você destinaria para o sócio. Legal, Carlos. Informação importante é essa. Agora, Carlos, os empresários também me perguntam às vezes: Eduardo, pela atividade que eu faço na empresa, pela avaliação, comparando as minhas atribuições se eu fosse trabalhar no mercado, eu acho que é razoável eu ter um prolabore de X. E a empresa está podendo pagar, então eu vou decidir ter esse prolabore. Mas se em algum momento mudar um pouco o cenário econômico da empresa, o prolabore do sócio pode ser reduzido? E aí eles acrescentam para mim, porque eu já ouvi que salário de empregado não se pode reduzir. Então, Carlos, se a gente sabe que salário de empregado não pode ser reduzido, a pergunta é: e o prolabore do sócio pode ser reduzido? Pode ser reduzido sim, Eduardo. É importante que o empresário
ele tente manter uma contribuição dentro de um valor padrão para que as contribuições dele para o INSS não oscilem muito. Mas nada impede que ele contribui um ano com um salário mínimo, daqui a pouco a empresa tem uma situação financeira melhor que poderia contribuir com o teto do INSS. Ou ainda, ele poderia contribuir com um valor a mais que isso também, porque o INSS é um parâmetro, mas ele não é um impeditivo de limitador de salário. Então o sócio ele pode ter um prolabore acima do teto do INSS. Por exemplo. Ô Carlos, e aí vem uma outra dúvida, e muitos empresários eles acabam fazendo o seguinte cálculo. Nossa, se eu tiver um prolabore alto, eu vou ser castigado com contribuição para o INSS e eu vou ser castigado com imposto de renda retido na fonte. Então, eu prefiro ter um prolabore mais modesto e fazer retirada de lucros. Aí vem uma perguntinha. Essa retirada de lucros, que ela é isenta de imposto de renda, então atualmente ela é muito benéfica para os empresários, mas ele precisa ter algum cuidado com a sua contabilidade para ter esse privilégio e essa vantagem tributária? Sim, Eduardo, e aqui cabem algumas observações. Primeiro de tudo, distribuição de lucro, a gente tem que tomar um cuidado para que ela não tenha natureza salarial. Então ela não pode ter valores idênticos, não pode coincidir com o pagamento de salário. Tem gente que eu quero pagar todo quinto dia útil R$5.000 a título de distribuição de lucro. Independente do lucro do teu negócio, é importante que a distribuição desse lucro seja feita de maneira pontual e com valores baseados no lucro do negócio. E que lucro que é esse? Bom, lucro do negócio é o dinheiro que sobra após todas as vendas, todos os impostos, a dedução desses impostos, todos os pagamentos de gastos, despesas e demais gastos que você tem ali no período, e seria esse o resultado do lucro. Nada mais é do que o dinheiro que sobra diante de toda a atividade que a empresa exerce. Lembrando que ela pode ser maior ou menor, porque depende, tem mês que ganha mais, tem mês que gasta mais, tem mês que vende, tem mês que não recebe. Então, às vezes, você pode ter um lucro alto na empresa e muitas vezes não tem nem dinheiro para pagar esse lucro, né? Perfeito. Então, a contabilidade tem que estar cuidando muito bem disso, registrando na contabilidade e fazendo as distribuições de acordo com a legislação, né? Parece que, às vezes, tem empresário esquecendo disso, viu, Carlos? Tenho notado, mais mensagem chegando. Vamos ver o que vem chegando. Nossa, Eduardo, estou devolvendo a Range Rover. Vocês estão complicando demais. Nossa Senhora. Gente, a gente não quer complicar, a gente quer facilitar. Vamos aproveitar e vamos falar da Range Rover então. Ricardo, depois a gente diz o nome do cliente que fez essa menção, né? Então, olha só, o que acontece com a grande realidade dos microempresários brasileiros, né? A grande realidade do microempresário brasileiro vem na contabilidade, registra a empresa, obtém CNPJ, está apto para emitir nota, começa a surgir dinheiro, começa a gerar lucro, e aí vai lá comprar a sua primeira Range Rover. E aí ele compra a Range Rover à prestação, e comprou prestaçãozinha de R$19.900 por mês. Só que aí ele não tirou prolabore, a empresa ainda não está faturando aquilo tudo, a empresa não tem lucro registrado. Sabe o que ele inventa? Ele inventa de pagar a prestação da Range Rover pela empresa. Carlos, fiscalização pode vir no futuro caracterizar isso como um prolabore e querer cobrar imposto de renda e contribuição previdenciária sobre isso? Pode sim, Eduardo. Isso é mais comum do que a gente pensa. Agora, a partir das escriturações digitais, a Receita Federal ela tem acesso a toda a informação que a empresa está movimentando. Então, se você está pagando essas despesas pessoais pela conta da empresa, mais cedo ou mais tarde a Receita Federal vai ficar sabendo e você tem um sério risco de ter problemas, e problemas gravíssimos, pessoal, porque nesse teu exemplo aí de 19.900, arredondando aí para 20 mil por mês, né, a Receita Federal pode vir a cobrar contribuição previdenciária, que é o INSS, sobre essa remuneração indireta, né? E ela ainda pode cobrar o imposto de renda, que nesse valor vai ser 27,5%. Num valor aí de 20 mil, a gente está falando em quase R$5.000 por mês
só de imposto de renda. Isso dá 60 mil no ano. Se fez esse carro em 48 vezes, a gente está falando aí de 250, 300 mil reais, pessoal, numa compra mal planejada. E aí não cabe a contabilidade ter que dizer, opa, peraí, a contabilidade tinha que ter me avisado disso. Pessoal, a gente precisa também entender a responsabilidade do empresário. Ele precisa saber que o dinheiro é dele, sim, mas para fazer o que a legislação permite. E precisa conversar com o contador para entender como é que funciona, né? Não dá para tirar todo o dinheiro lá da empresa. Perfeito, gente. Mais mensagem chegando, Carlos. Vamos ver o que veio agora. Tomara que não seja da minha esposa. Eduardo, muito perigoso mesmo pagar a prestação da Range Rover pela empresa. Microempresário tem que aproveitar que é empresário e comprar a Range Rover à vista. Afinal, o negócio tal não está dando esse lucro todo que você fala. É isso aí, gente. Compra a Range Rover à vista que você foge dessa complicação danada. É isso aí, gente. Brincadeiras à parte, gente, o que é importante? Você que é empresário, a gente faz toda essa brincadeira para chamar atenção para o assunto, porque você que é empresário tem mesmo que ficar atento às retiradas que você faz. Contas do empresário não devem se misturar com contas da empresa e as retiradas do empresário elas devem ficar bem claras. O empresário deve mesmo definir um prolabore mensal, esse prolabore deve ser processado por nós pela contabilidade, vai a folha de pagamento assim como vai a folha de pagamento dos empregados e esse valor deve inclusive ser depositado mensalmente, corretamente na conta pessoa física dos sócios. Da mesma forma, cabe nós na contabilidade fazermos a apuração correta do lucro da empresa e o empresário fazer suas retiradas de lucro após a aferição contábil dessa retirada e, claro, dentro das regras de retirada de distribuição de lucro da nossa legislação, né? Mas, Carlos, aí vem mais uma pergunta. Então, se fez a retirada de lucro, para que a empresa fique saudável, o sócio pode levar esse lucro todo para ele? A contabilidade fez a aferição de lucro, quis dizer, né? Fez a aferição de lucro, a empresa num ano faturou tanto, abriu a empresa, o ano foi legal, deu sorte porque teve lucro já no primeiro ano, vamos ser realistas, eu brinco ali com a dinheirão, a gente sabe o quanto é dura a vida do empresário que está começando o seu negócio, né? Mas aí deu tudo certo, o plano dele funcionou, ele ganhou lucro. E aí, para a empresa dele ficar saudável, cabe mesmo ele distribuir todo o lucro para ele ou cabe ele pensar um pouquinho mais em algumas outras regrinhas? É muito importante que o empresário tenha ciência que só existe 2 formas ou 3 formas aí da empresa ganhar dinheiro, que é com a atividade dela, com o sócio colocando mais dinheiro na empresa ou ela indo buscar dinheiro aí através de credores, né, que seriam instituições financeiras, outros investidores. E a empresa gerar dinheiro para ela, isso se dá através do lucro. Então ela vende, recebe, ela compra, paga fornecedores, paga despesas e o que sobra ali embaixo a gente chama de lucro, lá embaixo da DRE. Se o sócio passa a tirar o dinheiro todo da empresa, em épocas de oscilação de receita, porque a gente sabe que não é comum uma empresa ter sempre receitas crescentes. Geralmente a gente tem meses com picos de venda, um pouco menos, daqui a pouco aquela eterna gangorra do mercado, né? Então a gente precisa deixar o dinheiro na empresa para que ela também consiga honrar com os seus compromissos nesse período de oscilação de receita. E tem uma continha básica que dá até para a gente levar como, vamos dizer assim, uma regra geral, que é a regra do 1/3. A gente poderia dizer que do lucro apurado, 1/3 seria importante que você faça reserva de emergência na empresa, você aplique, você mantenha na empresa para caso algo dê errado. O segundo terço ali que a gente estaria falando seria a parte de reinvestimento. Você não quer daqui a 1, 2, 3 anos você estar com uma empresa com maquinário sucateado, sem investimentos, funcionários desqualificados, o prédio lá caindo aos pedaços. É importante que você guarde uma parte desse dinheiro para reinvestir no teu negócio. Afinal, a empresa bem preparada, bem estruturada, ela vai conseguir gerar mais resultado, consequentemente mais lucro para ti. E aí vem a parte do sócio. Eu diria que se o sócio tira 1/3 da empresa, já dá para ter um valor suficientemente legal, já dá para ter um aumento do padrão de vida, digamos assim, né? Sem deixar a empresa descapitalizada, despreparada para um futuro. Ô Carlos, mas espera aí.
Agora eu queria sair comprando carro, barco, fazendo festa, reforma na casa, precisava muito de uma piscina lá em casa. Aí você vem e diz para mim, espera aí, primeiro terço do lucro que você tem, eu aconselho você a fazer uma reserva para emergências. Segundo terço do lucro, uma reserva para investimento, senão daqui a pouco a minha empresa vai estar sucateada, eu vou precisar de um maquinário mais moderno, equipamento mais moderno. Só a terceira parte para eu... Caramba, Carlos, vou ter que adiar a compra do meu carro novo, Carlos. É isso aí mesmo para a empresa ficar saudável, Carlos? Eu recomendo que sim, e aqui na Lumine a gente tem isso muito bem claro para os nossos clientes, porque primeiro de tudo a gente tem que valorizar e fazer dar certo a origem do dinheiro. De nada adianta você ter carrão, ter mansão, ter apartamento na praia e qualquer problema que você tem, você ter que se desfazer de tudo porque a sua empresa precisa desse dinheiro. Então é importantíssimo que primeiro você tenha saúde financeira na empresa, tenha a saúde financeira do sócio também, porque não adianta de nada também a empresa ter dinheiro e o sócio completamente endividado, né? Para depois você pensar nesses outros investimentos, aumentar padrão de vida, comprar carro importado, casa na praia e todo o resto. Eu acho que se o empresário seguir essa receita, tem tudo para dar certo. E antes que tu me pergunte, né? Pô, mas o cara quer comprar Land Rover, quer a piscina, quer tudo. Dá para fazer? É claro que dá. Eu diria que ele precisa, primeiro, cuidar para que o lucro do negócio seja maior, tentar aumentar as vendas, ficar muito atento para aproveitar as oportunidades e, principalmente, ter uma visão de longo prazo. Não é porque o empresário começa um negócio hoje que ele vai comprar carrão amanhã. Pode ser que leve 1, 2, 3, 5 anos. Mas ele tem que ter paciência e tem que ter essa visão de longo prazo, porque aí a coisa vai acontecer. Bacana, Carlos. E para o pessoal que ficou até o final do vídeo, porque eu disse no começo que a grana ia começar a sair pelas janelas, obrigado, espero que tenham compreendido aí o nosso recado. E claro, a gente vai estar aqui na Lumine Contabilidade sempre à disposição para trocar mais ideias sobre isso com vocês, tá certo, gente? Obrigado, Carlos, por mais uma aula aí pra gente. Obrigado também, pessoal. Não esqueçam, curta as nossas páginas nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube também. Ficou alguma dúvida? A gente sabe que tem a brincadeira que faz parte, até porque a nossa ideia é ter um bate-papo descontraído. Bota aqui, manda sua dúvida pra gente, vai ser um prazer responder vocês. Se tiverem sugestões de outros videoaulas aí ou de bate-papos que a gente pode falar do dia a dia da empresa, deixa aqui nos comentários também. E fiquem à vontade de entrar em contato conosco aí sempre que precisarem. Vamos estar eu e o Eduardo aqui à disposição, batendo bastante papo, interagindo de uma maneira leve e descontraída. Até mais!